A modelagem de hoje foi solicitada por alguns de vocês. Neste vídeo você vai ouvir a história de Moisés de forma resumida, o que podemos aprender com sua história, quais ensinamentos ele deixou sobre a luta por justiça e os alertas que as pragas que Moisés colocou no faraó deixaram. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar e libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus o escolheu por uma série de razões. Em primeiro lugar, Moisés era hebreu e, portanto, estava intimamente ligado ao povo que Deus estava tentando libertar. Em segundo lugar, Moisés foi criado como filho do faraó, o que lhe deu a educação e as habilidades necessárias para liderar um grande grupo de pessoas. Moisés tinha um senso de justiça e um forte desejo de ajudar seu povo. Quando viu um egípcio maltratando um hebreu, Moisés interveio e acabou matando o egípcio. Isso mostra que ele estava disposto a arriscar sua própria segurança para defender seu povo. Além disso, Moisés teve uma experiência única com Deus. Enquanto pastoreava as ovelhas no deserto, ele viu uma sarça ardente que não se consumia. Deus falou com ele através da sarça e lhe deu a tarefa de liderar os hebreus para fora do Egito. Moisés respondeu com humildade e obediência, o que o tornou o candidato ideal para a tarefa que Deus tinha em mente para ele. Vamos dar uma rápida passada na história de Moisés e em seguida listaremos os aprendizados que podemos ter com ele. Peço que você deixe seu like para esse conteúdo chegar para mais pessoas e se inscreva no canal para receber as novidades. Temos vídeos de modelagens e resenhas de livros todas as semanas. A história de Moisés começa no Antigo Egito, onde o povo hebreu vivia como escravo. De acordo com a Bíblia, Moisés nasceu hebreu, mas foi criado como filho adotivo da filha do faraó, que o encontrou em um cesto flutuando no rio Nilo. Quando Moisés cresceu, ele descobriu suas raízes hebraicas e decidiu liderar seu povo em busca de liberdade. Ele fugiu para o deserto após matar um egípcio e após a visão de Deus, voltou ao Egito com a ajuda de seu irmão Arão e realizou 10 pragas que convenceram o faraó a libertar os hebreus. Depois disso, Moisés liderou os hebreus pelo deserto em direção à Terra Prometida, onde enfrentaram muitos desafios ao longo do caminho. Durante sua jornada, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que se tornaram a base da lei judaica. Moisés também estabeleceu um sistema de liderança e ensinou aos hebreus a importância da obediência a Deus e de seguir suas leis. Porém, Moisés nunca chegou à Terra Prometida, mas sua liderança e ensinamentos foram fundamentais para a formação da religião judaica e influenciaram muitas outras religiões e culturas ao longo da história. E o que podemos aprender com sua história? 1. Coragem. Moisés demonstrou coragem ao confrontar o faraó e liderar os hebreus em sua fuga do Egito. Ele também teve coragem ao enfrentar o povo de Israel quando eles se rebelaram contra Deus. Sua coragem inspirou outros a seguirem seu exemplo. 2. Fidelidade. Ele demonstrou fidelidade a Deus ao seguir suas ordens e liderar os hebreus de acordo com sua vontade. 3. Humildade. Moisés não se considerava um líder perfeito ou superior aos outros. Ele admitia seus erros e buscava a orientação de Deus para tomar decisões importantes. Sempre reconheceu que sua força vinha de Deus. Ele não se gabava de suas habilidades ou realizações, mas sempre atribuía o crédito a Deus. 4. Perseverança. Ele passou 40 anos liderando os hebreus pelo deserto e enfrentando muitos desafios ao longo do caminho. Ele perseverou e manteve sua fé em Deus, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. 5. Obediência. Ele ensinou a importância da obediência a Deus e de seguir suas leis. Ele também foi obediente aos líderes que Deus colocou em sua vida, como seu irmão Arão. 6. Liderança. Moisés liderou os hebreus através de muitas dificuldades e ensinou-lhes a importância de seguir a Deus e suas leis. Sua liderança ajudou a manter o povo unido e focado em sua jornada. 7. Paciência. Ele enfrentou muitos obstáculos e atrasos em sua jornada, mas nunca perdeu a paciência ou desistiu de sua missão. 8. Obediência a Deus. Moisés ensinou aos hebreus a importância de obedecer a Deus e seguir suas leis. Essa obediência os ajudou a permanecerem fiéis a Deus, mesmo em momentos difíceis. 9. Perdão. Ele perdoou aqueles que o traíram e nunca buscou vingança contra eles. Ele mostrou que o perdão é uma virtude poderosa e pode ajudar a curar relacionamentos quebrados. Além disso, Moisés é muito conhecido por sua luta pela justiça. E com relação à justiça ele nos ensina que 1. Não se cale diante de uma injustiça. Moisés não se calou diante de nenhuma injustiça, principalmente a que os hebreus estavam sofrendo no Egito. Ele teve coragem de enfrentar o faraó e de liderar o povo na busca por liberdade.
Isso nos ensina que é importante não se calar diante da injustiça, mas sim agir para mudar a situação. 2. Defenda os direitos dos oprimidos. Moisés defendeu os direitos dos hebreus que estavam sendo oprimidos pelo faraó e pelos egípcios. Ele mostrou que é importante lutar pelos direitos dos oprimidos e buscar a justiça para aqueles que são marginalizados. 3. Obedeça às leis justas de Deus. Ele ensinou aos hebreus as leis justas de Deus e os incentivou a segui-las. Ele mostrou que a justiça é um valor fundamental para Deus e que as leis divinas são uma base sólida para a justiça humana. 4. Respeite a dignidade humana. Moisés reconheceu a dignidade humana dos hebreus e lutou por seus direitos. Ele mostrou que cada pessoa tem valor e que a justiça deve ser baseada no respeito à dignidade humana. 5. Perdoe e busque a reconciliação. Ele perdoou aqueles que o traíram e buscou a reconciliação com eles. Ele mostrou que a justiça não deve ser baseada na vingança, mas sim na busca pela reconciliação e pela paz. A vida de Moisés nos ensina que a luta pela justiça é importante e que cada um de nós pode fazer a diferença na busca por um mundo mais justo e equitativo. E para finalizar, as pragas que Moisés colocou sobre o faraó e o Egito podem nos ensinar muitas coisas ainda nos dias de hoje, como por exemplo: 1. A importância da justiça, como já mencionado, mas no contexto das pragas, elas foram uma resposta de Deus à injustiça que o faraó havia cometido contra os hebreus. Elas mostram que Deus está atento à justiça e que não permite que as pessoas sejam oprimidas. 2. A necessidade de arrependimento. Antes de algumas das pragas, Moisés deu ao faraó a oportunidade de se arrepender e liberar os hebreus. Isso nos ensina que é importante reconhecer nossos erros e mudar nosso comportamento quando estamos fazendo algo errado. 3. O poder de Deus. As pragas mostraram o poder de Deus sobre a natureza e sobre as forças do mal. Elas nos ensinam que Deus é capaz de realizar milagres e de proteger aqueles que confiam nele. 4. A importância de manter a fé nesses momentos. 5. A necessidade de cuidar do meio ambiente. Algumas das pragas afetaram a natureza e os recursos do Egito. Isso nos mostra que é importante cuidar do meio ambiente e que as ações humanas podem ter consequências negativas para a natureza. Todos esses ensinamentos podem ser aplicados ainda nos dias atuais em muitas áreas da vida, como justiça, espiritualidade, liderança, relacionamentos, ética profissional, meio ambiente, política e relações interpessoais. A história das pragas nos ensina que Deus é justo e poderoso e que a fé nele pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Em resumo, Deus escolheu Moisés porque ele tinha a combinação certa de habilidades, educação, justiça e humildade necessárias para liderar seu povo para fora da escravidão e guiá-los em direção à terra prometida. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, está relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco. Ele é considerado uma das pessoas mais importantes da história bíblica e é reconhecido como o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Por fim, Moisés nos mostra que a coragem, a humildade, a paciência e a obediência a Deus podem nos ajudar a superar desafios e alcançar nossos objetivos. Sua história é uma fonte de inspiração e sabedoria para aqueles que buscam seguir a Deus e viver uma vida justa e virtuosa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Tem alguma pessoa que você tem interesse em modelar? Deixe nos comentários. Até a próxima!